Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Hoje nós vamos começar um tema novo na nossa aula. No curso de Física 1, do curso de Projetos Mecânicos da FATEC Pindamonhangaba. Hoje nós vamos discutir um tema novo que não é assim tão novo, mas também não é tão antigo, né? Mas nós vamos começar a discutir esse tema hoje. Eu quero começar a discutir esse tema hoje com vocês, lendo um trecho desse livro aqui. Eu quero ler Isaac Newton nasceu logo após da meia-noite do dia de Natal, de 1642. Como bebê prematuro, o médico que acompanhou o parto não esperava que sobrevivesse. Seu pai, um fazendeiro razoavelmente próspero, morrera 3 meses antes, deixando para Han, mãe de Isaac, a tarefa de criar um menino da maneira que pudesse. A família de Newton não era pobre. A casa na propriedade rural do pai era grande e confortável. Mas para a viúva não foi uma incumbência fácil educar o menino sozinha. Nessa época, a Inglaterra vivia um estado de tremenda convulsão social e em 1929 o rei Charles I havia dissolvido o parlamento porque queria dirigir o país com seus próprios métodos, sem precisar de submeter à lei ou a se importar com os desejos do povo. Então nós vamos começar o nosso curso de hoje. Nós vamos falar das leis de Newton. E nesse começo eu quero bater um papo com vocês, na verdade. Sejam bem-vindos ao curso de Física 1 do primeiro semestre do curso de Projetos Mecânicos da FATEC Pindamonhangaba. Eu sou o professor Christian e nós vamos discutir, a partir desse vídeo, desse primeiro vídeo, sobre as leis de Newton. A gente vai discutir as leis de Newton com vocês. Então, nesse primeiro vídeo, eu quero fazer alguns comentários iniciais para a gente entender a importância desse cientista na história da humanidade, né? A gente viu as leis de movimento, então a gente estudou as propriedades do movimento sem se preocupar com as causas que poderiam promover ou mudar ou cessar um movimento ou iniciar um movimento, as causas, né? E as causas estão aqui, quem discutiu isso foi o Isaac Newton, conceito de força. Então nós viemos discutindo todas as propriedades do movimento, deslocamento, velocidade, ponto material, corpo extenso, trajetória, sistema de referência, né, movimento uniforme, uniformemente variado. A gente falou de aceleração, a gente falou de velocidade, a gente falou de equações de movimento, a gente falou de equações de primeiro grau, de segundo grau, a gente fez uma série de considerações gráficas até agora, né? Mas tudo isso para descrever o movimento, só descrição. Mas o que causou o movimento daquele objeto, daquele corpo extenso ou daquele ponto material? Em um determinado sistema de referência, por que a velocidade permanece constante? Por que a velocidade varia? Né? Então, no movimento de queda livre, os objetos caem. Por que eles caem agora? Né? Então, a gente se preocupava com os movimentos em si, as suas propriedades, mas não com a causa. Então, agora, a gente vai começar a discutir as causas. O que causou o começo de um movimento? Ou o que causou a parada de um objeto? Né? O objeto estava se deslocando e, de repente, ele cessou o movimento. Ou ele estava se deslocando para a direita e depois ele começou a se deslocar para a esquerda. Ou ele estava indo para cima, depois para baixo. Ele estava indo reto, né, na linha reta, depois virou para a direita, virou para a esquerda. Então a gente vai ver que agora vai ter sentido tudo que a gente estudou até agora. Né? Porque o conceito de força, ele vem justamente mostrar para nós o elemento antes. Porque você analisa o movimento, mas o que causou aquele movimento, o que cessou aquele movimento, o que empurrou aquele objeto, que puxou aquele objeto, que levantou aquele objeto, o que pressionou aquele objeto. Então tem várias propriedades relacionadas ao conceito de força. Né? Então aqui eu coloquei, né, como tema inicial, a gente falou um pouquinho do Newton,
né? O Newton nasceu no dia 25 de dezembro, acabei de ler agora para vocês, né? Do dia 24 para o dia 25, meia-noite, né? Que eu acabei de ler para vocês no livro. No dia 25 de dezembro de 1642. E essa data, ela é muito especial. É lógico, dia 25 de dezembro é o dia de Natal, mas a data especial é essa data aqui, ó. Que eu já comentei com vocês em outro vídeo, 1642. O que aconteceu na física em 1642 que realmente aconteceu de uma forma impactante? Em 1642 foi a morte de Galileu. Galileu morre em 1642 e Newton nasce em 1642. Galileu discute as propriedades do movimento e o conceito de inércia, e Newton pega todas essas ferramentas e desenvolve as leis de Newton, o conceito de força gravitacional, né? Então ele dá continuidade, né, às análises, às discussões feitas por Galileu. Newton é inglês, Galileu italiano, né? Não tem uma relação direta, nada disso, né? Por isso que a ciência é maravilhosa, por isso que a física é fenomenal. E povos de várias tribos como países diferentes, elas se comunicam, se completam, se desenvolvem, mudam as teorias, mudam os conceitos, né? Então muita coisa acontece, né, com o ser humano no desenvolvimento científico e tecnológico, né? E eu queria fazer alguns comentários, né? E eu até fiz uma análise aqui, né? Da questão da apresentação do Newton. Acabei de fazer essa pequena apresentação. Eu vou falar muito do Newton agora, né, com vocês, mas eu quero colocar uma situação, né? Colocar um cenário, o que vinha sendo discutido, a briga do Galileu, né? Porque lembra que o Galileu ele foi contratado pela Igreja Católica, pelo Papa Urbano VIII, né, para justamente sacramentar as ideias de Aristóteles. Né? Lembra que eu falei para você em um vídeo sobre movimento uniformemente variado, né, que o Galileu foi contratado pelo Papa Urbano VIII justamente para comprovar que a teoria do Aristóteles estava correta e que a Terra era o centro do universo. E que Copérnico naquele momento, né, porque Copérnico ele é da época de Galileu, esse polonês, ele estava vindo com uma ideia que a Terra era o centro do universo. E que não era, que o Sol era o centro do universo e não a Terra o centro do universo. Copérnico já estava analisando os estudos, né, do Kepler, as 3 leis de Kepler também, né, que estava descrevendo, né, descrevia o movimento de planetas em volta do Sol. Era uma hipótese, era uma proposta interessante, né, que a Terra não era mais o centro do universo, mas o Sol era o centro do universo, e que as trajetórias não eram circulares, porque o Aristóteles, né, coloquei aqui para vocês, 300 anos antes de Cristo, ele acreditava que a Terra era o centro do universo e que as trajetórias dos planetas, dos corpos celestes, de todos os elementos no universo, eles tinham uma trajetória circular em volta da Terra. A Terra era o centro do universo. Então todos os objetos circulavam através de círculos concêntricos e a Terra no centro do universo. Né? Outra coisa também que era colocada, né, na questão do Aristóteles, né, se a Terra era o centro do universo, era o ponto mais importante, né, onde Deus colocou seu Filho para morar, que eram nós, né? E quando Kepler ele já tenta demonstrar que a trajetória da Terra, que a Terra não é mais o centro do universo, mas o Sol, e que as trajetórias dos corpos celestes em volta do Sol agora, que todos os planetas giravam em torno do Sol, com trajetórias elípticas, elipse, né, porque o círculo era uma figura geométrica perfeita, né, com uma distância do centro às suas extremidades, é uma distância perfeita, né, é a mesma distância. Quando você tem uma elipse, então tem momentos em que os corpos estão mais próximos e tem momentos em que os corpos estão mais distantes. É uma irregularidade de trajetória. Mas isso prova justamente as estações do ano: primavera, verão, outono, inverno.
Justamente por causa disso, porque tem momentos em que a Terra está mais próxima do Sol, nós estamos no verão, ponto mais próximo do Sol é o verão. Pontos mais distantes do Sol é o inverno. E nessa intercalando, né, o inverno e o verão, nós temos a primavera, nós temos o outono. Então é muito real essa discussão que o Kepler discutia, né, discutiu com as suas três leis, as três leis de Kepler, e o Giordano Bruno também, que estava justamente também discutindo essa questão que a Terra não era o centro do universo. O Giordano Bruno foi até queimado, né, na fogueira, como outros cientistas também foram queimados na fogueira. Mas além de Aristóteles achar que a Terra era o centro do universo, ele também acreditava o seguinte, que sem força um corpo não pode se deslocar. Então se você está empurrando um objeto, quando você para de empurrar esse objeto, o que Aristóteles acreditava? Que a partir do momento que você não tem mais força para empurrar esse objeto para. Mas, Cristo, mas isso eu vejo toda vez, todo dia, sim, mas você tem que ver por outros ângulos e outras situações. Como o Galileu já tinha mostrado, né, que se você está empurrando um objeto e você, esse objeto ele pode tender a continuar o seu movimento, se as superfícies de contato, se você diminuir o atrito entre as superfícies. O Aristóteles não discutia essa situação. Né? Você empurrou um objeto, ele para. Se você não continuar empurrando, ele para. E aí veio o Galileu mostrando que se você polir as superfícies entre os materiais, você tem uma caixa em cima de uma superfície. E a superfície é muito rugosa. Você vai diminuindo a rugosidade dessa superfície e você vai polindo a superfície da caixa também, vai colocando lubrificantes, óleos, e de uma forma que você diminui o atrito cada vez mais, você empurra esse objeto, e chega uma hora que você não precisa mais continuar a empurrar esse objeto, ele continua o movimento por um determinado tempo. Até o efeito do atrito entre as duas superfícies, eles atingem um determinado valor que realmente faz parar o movimento daquele objeto. Então, mesmo que eu não esteja mais aplicando força, empurrando o objeto ou puxando o objeto, ele pode sim se movimentar. E aí o Newton, né, ele vem na primeira lei da inércia, depois a gente vai discutir com vocês, né? Ele vem falando justamente isso, pega o conceito do Galileu, o conceito de inércia, que ele diz que a inércia está associada à massa do corpo, à massa do objeto, e que o objeto com menos massa, ele tem mais facilidade de entrar em movimento, né? Mas tem mais facilidade também de parar o movimento, a lei da inércia. Um corpo com maior massa, ele tem mais dificuldade em entrar em movimento, mas ele também tem mais dificuldade em parar ou cessar o seu movimento, devido à lei da inércia. A lei da inércia, ela prova justamente a utilidade do cinto de segurança. Por que é importante você usar o cinto de segurança? É uma lei física, né? Porque se você está andando dentro de um carro e esse carro para bruscamente, qual é a tendência do seu corpo solto no carro? É inércia, é continuar o movimento. E aí você sofreu um acidente, você ser lançado para frente. Entendeu? Então, a utilidade do cinto de segurança é baseado na primeira lei de Newton. Mostra realmente, para quem já teve a oportunidade de andar de metrô em São Paulo, ou numa cidade grande que tenha metrô, né? E que você precisa sim se segurar, né, no momento de saída de movimento ou de parada de movimento de um trem também, né? Porque o trem ele balança um pouco mais, né? Mas o metrô ele é mais firme, né? Ele é mais sensível no movimento, né? Então tem momentos que você solta a mão no metrô e você nem percebe se o trem está se deslocando ou não. Você tem que olhar para a janela e ver a paisagem passando, porque tem situações que você nem percebe, não tem a sensação de que aquele trem está se deslocando. Primeira lei de Newton, lei da inércia, né, que foi colocada nesse livro aqui, no Principia. O Principia, ele tem um nome muito gigantesco, Princípio Natural, de Filosofia Natural, tal, mas ele é conhecido como Principia, que foi publicado em 1684. Nesse livro, o Newton coloca as suas pesquisas que ele fez ao longo, né, de uma parte de sua vida. Ele divulga nesse livro as 3 leis de Newton, ele divulga a lei da gravitação universal, e ele divulga também o cálculo diferencial integral,
a integral, a derivar, esse cálculo do infinitesimal, do limite, do tender a zero, foi o Newton que desenvolveu essa ideia. Então, se você hoje estuda cálculo, se você, né, entende o conceito de limite, né, ponto de fusão, ponto de ebulição do material é limite. O limite entre o estado sólido e o estado líquido é o ponto de fusão. O limite entre o estado gasoso e o estado líquido é a condensação. É uma temperatura específica. Então, o conceito de limite, ou então ensaios de tração, ou resistência mecânica, ou torção, ou cisalhamento, ou vários ensaios, né? Quando um resistor ele queima, ou quando você está desenvolvendo um movimento de mola, né? E de repente você estica essa mola de uma certa forma que ela não volta mais à sua condição inicial. Você passou do limite do coeficiente de elasticidade desse material. Percebam então que o conceito de cálculo diferencial integral, que foi desenvolvido por Newton, né? E alguns alemães falam que foi desenvolvido por Leibniz, mas o Newton ele começou os estudos antes do Leibniz, né? E o inglês, então tem sempre uma briga, né? Igual Santos Dumont e os irmãos, aqueles Wrights, né? Que desenvolveu o avião. A gente prova que foi o Santos Dumont que fez o desenvolvimento do avião, mas aí os americanos falam que foram os irmãos Wright, né? Então sempre vai ter essa briga histórica, né? Mas o Newton já estava fazendo o cálculo diferencial integral, né? Porque ele precisou do cálculo diferencial integral para a segunda lei de Newton e para a lei da gravitação universal, entendeu? Então, outra coisa que eu queria colocar para vocês, em relação a Aristóteles, né? Voltando um pouquinho mais a Aristóteles, né? Então ele não acreditava que um objeto ele não continuava o movimento se não tivesse uma força sendo aplicada a esse objeto. Ele não acreditava na trajetória parabólica. Então, se você lançava um objeto, pela a sensação dele, se lança esse objeto, ele atinge uma altura máxima e ele cai em linha reta. O Aristóteles acreditava nisso. E olha só, 300 anos antes de Cristo. Então, por volta de 1642, né, quando o Galileu morreu, eu contei a história dele, né, com a briga, com a Inquisição. 1638 foi quando o Galileu desenvolveu a ideia, né, que mostrou que ele prova realmente que a Terra é o centro do universo. E aí foi um bafafá na Itália e no Vaticano, né? Muita gente queria até matar o Galileu por causa disso, né? Na Inquisição, da Igreja Católica, mas ele não ocorreu isso com ele, né? Outra coisa que o Aristóteles... então, o Aristóteles era muito importante nesse momento. O Aristóteles acreditava, né, nos 4 elementos da natureza, né? E ele não apostava no conceito atômico, né? Que ele achava que a matéria, você ia dividindo até um ponto que ela não se dividia mais, né? Mas ela chegava até a sua concepção mínima do material. Se é o ferro, ou o plástico, ou o vidro, né? Não, a nossa composição básica hoje de divisão é você chegar no átomo. E o átomo com prótons, nêutrons e elétrons. E esses prótons, nêutrons e elétrons mostram pra gente que todos os componentes, todos os compostos, sólido, líquido e gasoso, ou moléculas, ou misturas, ou tudo que a gente conhece, é composto por essas unidades básicas, né? Dos 3 elementos básicas, não que só existam eles, cara. Prótons, nêutrons e elétrons é mentira, não existe só isso. Você tem os meson-pi, meson-fi, você tem os neutrinos, você tem os pósitrons. Então você tem uma série de os bósons de Higgs, os leptons, você tem uma série de partículas, você tem mais de 200 partículas elementares em conjunto com os prótons, nêutrons e elétrons, certo? Então, cuidado na sua concepção de matéria, é muito pobre, né? Porque tem muita coisa envolvida aí, tá ok? Então, falando também aqui de Galileu, em 1638, né, que aí ele vem com a ideia dos conceitos, né, relacionados ao movimento, caracteriza a questão da velocidade e aceleração, ele caracteriza o G da gravidade, mas a força gravitacional, quem vem é o Newton depois, com a força gravitacional, né? E o Galileu, a questão da inércia, né, que o Newton coloca. A lei da inércia, ela não foi desenvolvida por Newton, ela foi desenvolvida por Galileu, mas ele coloca a primeira lei dele como a lei da inércia, mas ele cita que foi Galileu, né, que desenvolveu essa teoria,
mas é o elemento básico que ele tira para ele continuar o seu desenvolvimento, a sua pesquisa, certo? Então, ele também, ele dá muito respaldo, ou ele dá muito valor, né, às pesquisas dos cientistas antes dele. Né? O Newton era um cara muito simples. O Newton, ele morou até os 10, 12 anos, né, na fazenda. O pai dele era fazendeiro, né, e depois o pai dele morre, né, como eu também li ali no livro. E o Newton, ele tinha ele mesmo montava, ele brincava com roda d'água, ele brincava com fogo, com calor, com queima. Então ele mudava o circo, ele trabalhava muito com fluidos, né? Então ele tinha um rio que estava se deslocando em uma determinada velocidade. Ele fazia um corre, um movimento de rios. O Newton era uma criança muito sozinha e ele se desenvolvia muito sozinho, né? Nas suas atividades na fazenda. O Newton, depois ele não morava em Londres, né? Ele morava em Warwickshire, uma cidadezinha próxima de Londres. E depois ele foi estudar em Londres, né? É um conhecedor da família do Newton, né? Muito amigo da família do Newton, levou ele para estudar em Londres porque viu que o menino era muito curioso, né? Ele tinha muita facilidade com a questão da matemática, né? Ele tinha muita facilidade com a questão dos estudos relacionados ao ambiente, à física, né? Então o Newton foi estudar matemática e depois ele foi estudar física, tá ok? Outra coisa que eu queria colocar para vocês, né? Ah, tudo bem. Do brinquedo, falando quando ele na infância dele, eu coloquei um roteirinho aqui, né, pra gente poder comentar legal, né, a questão do Newton. O Newton, a questão do pai dele, né, o pai dele morre, ele era muito jovem, então ele até tem um trauma, né, porque ele não conheceu muito bem o pai dele, né, aí o livro até fala que na morte do pai ele nasce, né, mas o Newton tinha 5, 6 anos quando o pai dele nasceu. Quando o pai dele morreu, desculpa. E ao longo do desenvolvimento dele, ele foi conhecendo o pai dele. Muitas pessoas comentando sobre o seu pai, falando o quanto que o pai dele era importante para a família, né, para a sociedade. Ele era um fazendeiro muito influente, né, na época, né? E ele aclamava demais o pai, amava demais o pai, né? E depois, no final da vida, aos 85 anos de idade, eu vou comentar uma série de coisas, né? Que o Newton, ele perdeu um pouco o sentido da vida, ou ele perdeu um pouco a, a racionalidade do ser humano, né? E ele partiu, ele também fez muitas experiências e muitos estudos sobre filosofia, sobre religião, né? O Newton, ele se transformou numa pessoa muito esotérica, né? Muito católico, religioso, mas esotérico, meio, né? Ele acreditava que a gente poderia transformar qualquer coisa em ouro, né? Aquela questão de transformar qualquer objeto em ouro, e também a teoria da longevidade, né? Em que a pessoa poderia viver eternamente, né? Então ele buscava esses dois elementos, né? Da alquimia e também da biologia, né? A alquimia, a questão de ter um elemento que você poderia transformar tudo em ouro, né? Por exemplo. E também da questão da vida eterna, né? Então ele fez vários estudos a respeito dessa parte esotérica, né? Que até hoje a gente não sabe se realmente a gente vai chegar nisso ou não, né? Mas que a sociedade está vivendo mais, com certeza está. Então, às vezes, a questão da longevidade, né, realmente esteja aumentando. E também diz algumas teorias aí a questão, né, de elementos bíblicos, né? Como Moisés, como Abraão, como outras pessoas, né, importantes na divulgação bíblica, também viveram 400, 500 anos aí, tá ok? O Newton também teve uma fase muito interessante, também de estudo, que ele publicou nesse livro Óptica,
em 1704, né, em que ali ele começa a esclarecer as propriedades geométricas da luz, o conceito de reflexão, de refração, ângulo de incidência, ângulo de reflexão, que numa superfície lisa, polida, o raio incidente, quando ele reflete nessa superfície lisa, polida, o ângulo de incidência em relação a uma referencial, né, uma normal, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, né? Isso quando a reflexão ocorre numa superfície plana, polida, né? Ou numa superfície lisa, polida. Não precisa nem ser plana, né? Porque não determina, mesmo ela sendo curva, nesse ponto ela reflete, então nesse ponto ela precisa ser lisa e polida. Então ele começou a discutir também as propriedades da luz, que a luz se deslocava em linha reta, né? Que a luz se propagava em feixe de partículas. Aqui ele começou a ter uma briga muito grande com o Robert Hooke, que é aquele cientista da lei de Hooke, né? Que é da mola, né? Porque o Hooke, ele imaginava o universo ondulatório. Ele acreditava no universo ondulatório e ele tem várias teorias sobre o universo ondulatório. E o Newton vem quebrando essa ideia do universo partícula, né? Massa, corpuscular, né? Que a matéria era massa, era corpuscular, tinha propriedades de partícula, né? As propriedades de reflexão e refração da luz, né? Então o Newton estudou. A decomposição da luz. O Newton foi o primeiro cientista, né? Não que outros não tivessem feito isso e também você não tivesse feito isso, né? E não fez isso em algum momento da sua vida. De você pegar um prisma, né, e colocar na frente do Sol e você ver a decomposição das cores do arco-íris. Mas o Newton faz o primeiro ensaio, né, descrevendo justamente esse comportamento, né, que a luz se decompunha, né, nas cores do arco-íris, e ele também explica a questão de como funciona o arco-íris, né, realmente, quando ocorre uma chuva, alguma coisa assim nesse sentido. Tá ok? Outra coisa que eu quero colocar aqui para vocês, rapidinho, que eu fiz a anotação aqui. Bom, tudo bem? Tá certo. Então, o Newton, mas aproximadamente com 25 anos de idade, ele já tinha feito o ensino médio, né? Naquela época, né? Fazendo um comparativo com o nosso ensino médio. E mais ou menos com 25, 26 anos, ele foi convidado a trabalhar no Trinity College, né? Na Inglaterra. E todo professor, quando entrava, né? Não, era uma bolsa de estudo que ele não foi professor com 25, 26 anos. Mas ele foi fazer a faculdade, desculpa. E ele teve um tutor, um tal de Isaac Barrow. Isaac Barrow. Isaac Barrow, ele se tornou um tutor de Newton. Tem o Isaac Newton e o Isaac Barrow. Ele se tornou tutor de Newton e tomou conta do Newton enquanto ele ficou se desenvolvendo na área científica, até trouxe Newton para morar na casa dele. Ele teve uma relação muito próxima de Newton, com uma amizade muito forte em relação a Newton, né? E ele... eu coloquei aqui o Sir Isaac Newton, porque ele é um dos únicos cientistas, junto com o Stephen Hawking, que ele tem o título de Sir, que ele conseguiu da rainha da Inglaterra, tá certo? Então é Sir Isaac Newton como Sir Stephen Hawking, né? Então ele tem um túmulo muito interessante em Londres, né? Em Londres, e o túmulo dele está lá até hoje, né? E o Newton deu aula em Cambridge, né? Depois do Trinity College, que ele fez o Trinity College, ele foi estudar, ele foi trabalhar em Cambridge, ele foi professor em Cambridge. O Newton também, né, então nesse período que ele fez o ensino médio, né, e depois a faculdade, né, tem uma história muito interessante que fala da questão da maçã, né, que caiu na cabeça dele e tal. Muitos livros relatam essa história, outros livros falam que é verdade, outros livros falam que é mentira. Eu prefiro acreditar que sim, que aconteceu realmente.
e que ele estava debaixo de um pé de maçã, numa macieira, né? Como aqui no Brasil é pé de laranja ou outras frutas, né? Alguma coisa nesse sentido. A Inglaterra tem muita macieira, né? Então o Newton sentado debaixo de um pé de macieira e a maçã caiu na cabeça dele. Eu prefiro acreditar que tenha sido na cabeça dele. Outros livros falam que foi do lado dele, mas outro fala muito em que caiu na cabeça dele. E quando cai, você está sentado. Imagina você debaixo de um pé de laranja, e eu estou associando a laranja e a maçã, porque elas têm mais ou menos o mesmo tamanho. Mesmo que a laranja ela tenha uma densidade um pouco maior do que a maçã um pouco mais leve, mas o efeito da altura na cabeça vai ser o mesmo, né? Praticamente o mesmo, né? E fora o susto, né? Qual seria a sua atitude, a sua ação? Quando um objeto cai na sua cabeça e você debaixo da árvore e aquele objeto cai e suja, né? De repente o livro que você... E também o livro que você estava ali estudando, né? E a queda foi de surpresa. O Newton conta a história que Newton estava dormindo debaixo desse pé de maçã, essa macieira, e a maçã cai à sua cabeça. Qual é a sua... Você imagina qual seria a sua reação? O que você faria? Ou você falaria um palavrão, ou xingaria, ou falaria algumas coisas dóceis, delicadas, ou alguns palavrões violentos. O que Newton falou nesse momento? Isso está registrado. O que Newton falou foi o seguinte: por que os objetos caem? Diferente, né? Você nunca ia imaginar. Você nunca iria falar isso, porque, né, o objeto caiu na sua cabeça, você levou um susto danado, e o Newton, naquele momento, ele fez a grande pergunta. Ele não perguntou quem foi o filho da Pi que fez isso, ou jogou em mim, ou caiu, sei lá o que, xingou alguém, não teve uma reação nervosa, ou então uma reação indiferente, né? Porque alguns de vocês podem ter uma reação indiferente. Newton perguntou por que os objetos caem. E ele procurou a vida inteira, até o final de sua vida, mostrar por que os objetos caem. Aos 85 anos de idade, ele provou, né? Ele conseguiu, pela a lei da gravitação universal, que depois ele melhorou, né? A lei da gravitação universal, ele mostrou que é a força gravitacional, que massa atrai massa, né? Quanto maior a distância entre os objetos, menor é a força gravitacional. Mas quanto maior a massa entre dois objetos, maior é a força gravitacional. E a força gravitacional é sempre atrativa. Massa atrai massa. Eu vou colocar essa equação aqui, né? Que força gravitacional é a constante gravitacional, a constante universal gravitacional, e o produto das massas m1 vezes m2. Então precisa de ter uma massa próxima da outra. Eu não estou falando nem de geometria, eu não estou falando nem de configuração, nada disso. Dividido pela distância entre esses dois objetos ao quadrado. Essa é a lei da gravitação universal. Né? E depois, então Newton publicou, né, em 1684. Aí por volta de 1805, 1810, aí vem o Coulomb, colocando a equação da força elétrica, né? Força elétrica é a constante de permeabilidade elétrica da carga elétrica no vácuo, K, e o produto das cargas Q1 vezes Q2, dividido também pela distância ao quadrado. O que Newton falou em relação às massas e a distância ao quadrado para caracterizar força né, praticamente 100 anos depois, ou mais ou menos isso, um pouco mais, um pouco menos, não me lembro da data agora, também faz o produto das cargas pela distância ao quadrado. Só que força gravitacional é sempre atrativa. Força elétrica, atrativa e repulsiva. Cargas de sinais contrários se atraem. Cargas de sinais diferentes se repelem. Ok? Então, mas olha só a configuração muito parecida, muito próxima, né, das duas equações. São muito iguais, né, no seu formato, né, e tentando calcular um elemento básico, que é força, né, força gravitacional, força elétrica, né, e a composição da sua equação. Né. É muito interessante isso, né? E você também tem a equação da força magnética, que ela também tem uma constante, K, A, B, sei lá, okay? Que
também tem os dipolos, né? Os polos magnéticos, né? Que tem parecido também com essa estrutura toda, né? Que eu vou colocar assim como Q1 vezes Q2 também, dividido pela distância ao quadrado, né? O que aqui não foi muito... vou colocar K maiúsculo, Q1, Q2, mas né, força magnética. Dá uma olhadinha na internet e você tem essa equaçãozinha aqui também da força magnética, ok? Então, como eu estou falando de força, né, são elementos que eu estou apresentando para vocês, né? Porque Newton foi o cara que começou a caracterizar o conceito de força, ele estabeleceu o conceito de força para a gente, né? E depois, na caracterização das três leis de Newton, né, ele vem e coloca de uma forma brilhante a questão da força, e que a força não é só a força mecânica, não é só o esforço físico, não é só o empurrar e o puxar, mas pode ser interação. O conceito de força é o conceito de interação. Deixa eu colocar aqui para vocês, já começando a escrever, né? O conceito de força. Conceito de força. O conceito de força não é um conceito em que precisa do contato. Não é um elemento. Não é um elemento de contato. Elemento de contato. Mas é a interação entre objetos. Interação. Não é um elemento de contato. Mas a interação entre objetos. Se você fala em força elástica, se você fala em força gravitacional, se você fala em força magnética, força elétrica, tudo que é força, no sistema internacional, a unidade de medida é Newton. Entendeu? Então, não é só um elemento de contato. Na mecânica, sim. Na mecânica, a maior parte da interação é de contato. Você puxar, você empurrar um objeto, né? Você levantar um objeto, você comprimir um objeto. Então tem muito elemento de contato. Mas não esqueçam que tem a força da gravitação universal, que aí a interação é a distância, né? De você ter os objetos se atraindo, né? Eu já coloquei a equação aqui para vocês, depois a gente vai ver mais detalhes aí quando estiver discutindo a força-peso, né? Que aí eu vou falar de força gravitacional, que a gente vai falar da força-peso, do mg, né? E depois eu vou também caracterizar a força gravitacional, tá bom? Então, força para nós, ela vai estar relacionada, primeiro, a força vai estar relacionada a esforço físico. Então, para nós, nesse começo, a força ela vai estar relacionada a esforço físico. Não que seja só relacionada a esforço físico. Para nós, nos interessa um objeto em movimento, né, sendo empurrado, sendo puxado, esse objeto, uma empilhadeira empurrando um objeto. Então, a força vai estar relacionada a esforço físico. Esforço físico. Mas só nesse começo, né? Depois vai estar, a força vai estar relacionada à interação. Interação entre corpos, né? Mas depois ela vai estar relacionada à interação entre corpos, tá ok? Então são duas coisas que nós vamos analisar. Então até quando você fala as leis de Newton, né, é justamente essa questão do esforço físico, da interação do elemento de contato. Né? Força gravitacional já é só a interação entre corpos, tá bom? Bom, e aí a gente fala em força elétrica, força magnética, força do vento, força mecânica, né, que é a força do vento. Quais são as forças da natureza? Então, pessoal, os físicos fizeram um estudo e conseguiram classificar todas as forças componentes da natureza. Então, hoje é conhecido todas as forças que existem
interações entre as forças da natureza. E eu vou colocar aqui para vocês as 4 interações fundamentais. Nós temos 4 interações fundamentais. As 4 interações. Então não esqueça, porque interação pode ser o contato físico ou não. 4 interações fundamentais. Por mais que você estude física, por mais que você estude ciência, por mais que você queira interpretar os fenômenos relacionados à natureza hoje no universo, todos os fenômenos relacionados à natureza hoje no universo são descritos por interações dessas 4 forças. São 4 forças fundamentais. E eu vou colocar na ordem. A primeira interação fundamental é a força gravitacional. É a mais conhecida e é a mais fraca de todas. A força gravitacional está relacionada aos objetos no universo. Todos os corpos no objeto que você já ouviu falar e não ouviu falar, dos planetas, das galáxias, das estrelas, dos cometas, dos meteoros, de todos os elementos que estão na natureza, todos eles regem, se fundamentam a Lua girando em volta da Terra, o movimento de rotação da Terra em torno do Sol, todo o sistema solar se deslocando no espaço, né? Porque agora descobriram que o Sol não está no centro do universo. O Sol não está no centro do universo. O Sol está num sistema solar e no sistema solar nosso inteiro se desloca junto. O Sol ele se desloca também no espaço, arrastando todos os planetas à sua volta, e a Terra continua fazendo seu movimento de rotação e translação, precessão em volta do Sol, e ela vai se deslocando no espaço. Então, essa posição em que a Terra se encontra hoje, no ano que vem ela não vai estar mais. Porque mesmo que ela volte o ano que vem nessa posição, o Sol se deslocou no espaço e ele leva todo o sistema solar junto. O Sol também está em um constante movimento. E o Sol, que faz parte de uma galáxia, essa galáxia também está em movimento. Nada no espaço está em repouso. Não existe um ponto no espaço em repouso. Todo mundo se movimenta. E muitos com velocidade muito grande mesmo. Ok? Então a força gravitacional está relacionada aos corpos celestes, aos corpos, né, à atração gravitacional. A segunda força, extremamente importante, mas a força gravitacional é a mais fraca de todas. A mais conhecida, mas a mais fraca. A segunda força, conhecida também, é a força eletromagnética. Força eletromagnética, as cargas elétricas. Então, para que os corpos sejam criados, ou então que você prove a existência desses corpos, a interação é eletromagnética, cargas elétricas. Os átomos, moléculas, né, da superfície da Terra, da água, do ferro, do chumbo, do tungstênio, dos 111 elementos da tabela periódica, todas essas interações elas são regidas pela força eletromagnética. E a força eletromagnética, existe aqui a força elétrica e a força magnética dos ímãs, polaridades, né? A Terra como um campo magnético, né? Um ímã gigante que também se desloca no espaço, e a força magnética. No caso da carga elétrica, as cargas podem existir, né, de maneiras independentes, só carga positiva, só carga negativa, né? E a interação elétrica pode ser eletrostática e eletrodinâmica. Eletrostática porque cargas elas podem estar fixas em um determinado ponto no espaço. E eletrodinâmica, a corrente elétrica. A carga se deslocando ao longo de um fio, por exemplo, corrente elétrica. Né? E a força magnética? A questão da força magnética está relacionada à duplicidade. Então, se existe o polo norte, existe o polo sul. Não existe somente o monopolo magnético. Né? E o Maxwell vem com as 4 equações de Maxwell, também provando essa questão
da não existência do monopolo magnético, né? Então, quando você estuda as equações de Maxwell, são 4, duas relacionadas à eletricidade e duas ao magnetismo, você vai ver que ele explica que a não existência do monopolo magnético. Né? Muito importante, muito interessante. Né? Então, nós vamos, lógico, ficar centrado, né, no curso nosso de mecânica na força gravitacional, óbvio. Né? A gente vai falar da gravitação universal. Mas eu vou falar das outras duas, né? Você tem a força fraca. Força fraca. Christian, mas ela é força fraca? Mas ela está em terceiro lugar? Não, ela é fraca porque tem a forte. Mas ela é muito mais intensa do que a força eletromagnética e ela é muito mais intensa do que a força gravitacional. A força fraca, bom, a força gravitacional está relacionada aos corpos com massa. Não está relacionada à carga. Os corpos com massa. A força fraca, ela está relacionada com o decaimento radioativo. Tem vários elementos radioativos na natureza. Então, aquele momento em que ocorre um decaimento radioativo, né, em que em alguns momentos, em alguns anos, né, ou minutos, em que um elemento ele se transforma em outro elemento por decaimento radioativo, isso daí está acontecendo devido à força fraca, decaimento radioativo. Os elementos radioativos. Todo mundo ouviu falar do Césio 137, né, do grande acidente de Goiânia, né? Dá uma olhadinha na internet. E a quarta força, que eu já até citei aqui, é a força forte. Força forte. A força forte, ela está relacionada às ligações atômicas. Ligações atômicas. Então, as ligações atômicas, as ligações iônicas, ligações covalente, covalente dativa. Vou colocar aqui para você as ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações covalentes dativa. Muito importante em química. Ligações iônicas é quando um átomo doa elétrons e o outro recebe elétrons. Então você tem a NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha. Então o cloro, o átomo de cloro ou o átomo de sódio, um deles doa elétrons e o outro recebe elétrons. E forma a molécula NaCl. Né? O ácido clorídrico, o HCl. Então você tem uma série de componentes na natureza, né? Componentes que a gente usa no nosso dia a dia que são formados por ligação iônica. Outros com ligação covalente. Covalente é quando você tem uma quantidade de elétrons em excesso e para você atingir o seu estado de equilíbrio elétrico, né, você compartilha elétrons com outros átomos. Você não pode doar, mas você gostaria até de receber, mas você não pode doar porque aqueles elétrons vão fazer falta para você. Então, você faz um compartilhamento de elétrons. Então, átomos que compartilham do mesmo elétron para completar suas ligações químicas. E as ligações covalente dativa é quando existe o compartilhamento, mas eu sou um átomo, que eu empresto elétrons para outro átomo, e o elétron é meu, mas aquele átomo está utilizando, eu não estou utilizando aquele elétron. Quando numa separação, numa dissociação molecular, o elétron volta para a minha camada eletrônica, né? E assim é o que acontece. Tá? E quando tem as ligações nucleares. Essas são as ligações mais fortes, meu amigo. Porque se você fala do átomo de ferro, o átomo de ferro ele tem o número atômico 26.
que significa isso? Que ele tem 26 prótons no núcleo atômico e 26 elétrons girando em volta do núcleo. 26 elétrons girando em volta do núcleo, começa na camada K, L, M, N, O, e 2, 8, e assim vai fazendo a distribuição eletrônica de Linus Pauling, que você já deve ter ouvido falar, tá? Faz a distribuição de Linus Pauling. Mas eu tenho 26 prótons no núcleo atômico. Como é que 26 prótons? Qual é a carga do próton? Carga positiva. Como é que 26 prótons com carga positiva fica no núcleo atômico parado? Então, cargas positivas já está aqui na interação eletromagnética. Força elétrica, cargas positivas, cargas de sinais iguais se repelem. Então, esses prótons, eletromagneticamente, impossível de existir. Porque ali eles vão se repelir. E dentro do núcleo atômico, quanto maior o número atômico, maior é a quantidade de prótons dentro do núcleo atômico. Então a repulsão é muito grande, é muito forte, muito intensa. Mas essa força eletromagnética, ela é, na escala de força, essa é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, é quase ela é muito fraca. Porque a força forte é que mantém as ligações nucleares, o tal dos gluons. O que é os gluons? Glue, e no inglês é cola. É uma interação que não tem carga elétrica. É como se você estivesse colando os prótons do núcleo atômico, meu amigo. Os gluons, que está relacionado à força forte. Você entende a situação? Olha só em que ponto que a gente veio discutir essa questão das interações fundamentais. Isso porque a gente só quer discutir a interação, né, gravitacional, corpos com massa, são interações atrativas, né, tudo bonitinho, tudo maravilhoso, falar das leis de Newton e chegar na lei da gravitação universal. Mas eu não posso deixar de citar esses elementos com vocês, não tem como. A importância de você verificar, né, procura, né, alguns vídeos interessantes que você pode assistir, que vai complementar a minha maravilhosa aula, tá certo? Porque essa discussão filosófica, essa discussão enigmática da força, né? Porque é um elemento que você não vê, né? Então eu tenho uma caneta que na hora que eu solto esse objeto ele cai. É a interação que eu estou falando com você, né? Então, pelo Aristóteles, imagina. Outra coisa, o que o Aristóteles acreditava também, né? Um ponto interessante. Se você joga um objeto, tanto, né, você lança um objeto ou você solta o objeto, o que ele acreditava? Como ele não conhecia o conceito de gravitacional, o conceito de força gravitacional, ele acreditava que para o objeto cair, ele entrava, ele substituía o local do ar nessa região e o ar entrava no local dele, empurrando a caneta para baixo. Então esse objeto só caía porque na hora que você soltava esse objeto, o ar que estava embaixo, ele dava lugar para esse objeto ter uma massa maior. Então como ele tem massa maior, ele caía e o ar assumia o local, ficava vago, né, pela caneta. E assim o ar ia empurrando, né, essa caneta para baixo. Mesma coisa quando você soltava uma flecha, soltava uma flecha. Então ele acreditava que a flecha ela abria um espaço no ar, e esse ar que era penetrado, né, ele era empurrado para trás e ele impulsionava a flecha. Olha só o que o Aristóteles também acreditava. Não é absurdo também pensar uma situação dessa, né? Porque tem o pessoal da Terra plana, né? Espero que depois desse lançamento que ocorreu, né, na nave americana, né, há pouco tempo atrás agora, que nós estamos em 2020, né, foi o lançamento do foguete americano. E que realmente a questão da Terra plana deixa de existir a partir de agora, né? Com certeza, espero que sim. Bom, outra coisa que eu queria comentar com vocês é que em 1670, quer dizer, antes dele lançar o livro dele, Principia, o Newton desenvolveu o telescópio refletor. O Galileu desenvolveu a luneta, né, para você poder olhar a cratera da Lua. Então o Galileu fez um estudo muito bonito sobre as
superfície lunar, porque ele conseguiu desenvolver a luneta, né? O Newton, o telescópio refletor, que ele tem um alcance maior que o telescópio Hubble, ele tem o comportamento da configuração do Newton, refletor. Né? Então ele tem uma precisão, ele tem uma configuração mais elaborada do que do que a luneta, né? Mas com certeza foi muito utilizado, né? O binóculo, né? Hoje você não tem mais, é difícil até você encontrar o binóculo para comprar, uma coisa desse sentido. Outra coisa que eu queria comentar também, que o Newton era um cara muito tímido, né? Ele divulgou os seus estudos, né, em 1684, mas o princípio parece que ele já estava escrito aí há quase 10 anos atrás. O Newton, ele era uma pessoa muito insegura, muito tímida, e ele tinha medo de crítica. Ele era uma pessoa aberta à crítica. Né? Mesmo ele já sendo famoso nessa época, né, do lançamento do livro dele, ele ainda tinha aversão à crítica, ele não gostava de crítica. E ao invés dele discutir a crítica, né, quando ela é construtiva ou destrutiva, não, ele preferia se esconder, ser omisso. Então ele ficou muito tempo, né, se você for ver direitinho a história do Newton, tem episódios aí que ele ficou 5, 6, 10 anos sumido, ninguém sabia, achava que até ele tinha morrido, justamente por essa introspecção, né, que o Newton tinha de aversão também à discussão de crítica. Ele era averso à crítica, então ele não gostava de ser criticado, não. Ok? Não é uma coisa assim, né? E quero fechar a nossa aula de hoje, né, falando dessa questão do Newton, do Hooke, né, que eu já comentei hoje, né, mas o Hooke desenvolveu seu estudo na direção ondulatória, e o Hooke também desenvolveu alguns estudos sobre a teoria ondulatória da luz, e o Newton na teoria corpuscular da luz. O Newton achava que era um feixe de partículas, os fótons, que o Einstein veio depois provando a existência do fóton com o efeito fotoelétrico. Então não estava errado o Newton, de jeito nenhum. Né? Mas com o advento da mecânica quântica, os cientistas viram que a luz não era nem onda nem partícula. Ela era dual, ela é dual. E tem momentos que a luz se comporta como onda e tem momentos em que ela se comporta como partícula. E outra coisa, essas propriedades geométricas da luz, dela se deslocar em linha reta, você tanto pode usar a teoria corpuscular da luz para provar as propriedades de reflexão e refração, como também a teoria ondulatória. Dá para você também descrever direitinho o comportamento da luz pela teoria ondulatória, também através dessas propriedades de reflexão, refração. Porque quando você analisa a luz como uma onda eletromagnética, e aí você vai ver que tem vários comprimentos de onda, ela chega, ela passa de um elemento menos denso para mais denso, você diminui a velocidade de propagação dessa onda. Então tem tudo a ver. E depois os físicos, né, os cientistas da mecânica quântica mostraram que não precisava ter tido uma briga entre eles. Porque, na verdade, ocorreu uma unificação. E a teoria da luz hoje ela é muito robusta, e com mais da teoria da relatividade, muito robusta depois da briga insensata, né? Ou a briga que teve, né, do Robert Hooke e também do Isaac Newton. Né? Então, foi uma disputa, né, que, cada um defendendo o seu lado, mas não teve. Às vezes foi um momento de briga que hoje a gente sabe que os dois estavam certos. Os dois estavam certos. Nenhum dos dois estava errado. Eles estavam errados na discussão de fazer a discussão somente única. Né? Se eles tivessem unidos esforços, pode ser que hoje a física teria se desenvolvido de uma forma mais intensa, né? Ou hoje estaria num outro patamar. Né? Bom, ali ele coloca, né, pra gente, eu coloquei para vocês, né, que o Newton morreu aos 85 anos de idade. Ele morreu, né, alguns dizem que um pouco debilitado mentalmente, né? E eu vou te mostrar por que ele ficou debilitado mentalmente. O Newton era um cara muito religioso. O Newton era um cara que ele adorava demais o pai dele. Como eu já tinha comentado com vocês. Ele gostava da mãe
dele, lógico que ele gostava da mãe dele. Mas ele tinha uma adoração muito grande pelo pai. E diz a história que quando ele, morando ainda na fazenda, antes de ir para Londres,